Mesmo diante de tamanha recessão por conta da pandemia, o Brasil deu um salto positivo na economia, ficando na 25ª posição do ranking de 51 países. Nesse terceiro trimestre, o salto positivo brasileiro fez com que o PIB nacional tivesse alta acima dos 7%. O desempenho do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, no terceiro trimestre de 2020, superou as expectativas diante da crise pandêmica que vive o Brasil e o mundo, chegando a ocupar o 25º lugar dentro de um ranking de 51 países, ficando à frente de vários países europeus e considerado de primeiro mundo. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia nacional. A divulgação do ranking internacional traz à lista os resultados das maiores economias do mundo. Os números surpreendentes chegaram a uma alta de 7,7% da economia no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O desempenho brasileiro foi tão bem avaliado na pandemia que o país ficou empatado com a Holanda na 25ª posição. Resultado bem acima de países como Estados Unidos, Suíça, Chile, Japão e a própria China. Na média geral, o crescimento está em torno de 8,4%. Já no grupo dos BRICS, onde estão países em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, houve alta de 5,2%. Levando em consideração por ser países que fazem parte da zona do euro, teve crescimento de 3%. A gente entende que o crescimento ele se deu justamente mais pela abertura, de um modo geral, da economia. Houve uma participação maciça do governo, foi mais de 269 bilhões, né, em ajuda que houve a nível de Brasil, e com isso também houve um crescimento, uma demanda nas vendas, principalmente em supermercados, de consumo, de bens, então fez com que esse PIB ele crescesse 7,7%. O agronegócio também vem crescendo bem, né? Ele demonstra um crescimento esse ano na ordem de 9%, só o agronegócio, em cima do PIB Brasil, a nível, né, em uma projeção, e uma projeção de 3% para o ano que vem, que é muito forte. Então o agro também vem contribuindo bastante. Aí a gente até comenta, felizmente, que pegou o Brasil no segundo ano de mandato. Se nós tivéssemos uma crise no ano passado, quando o governo estava entrando, sem ter feito um dever de casa, a situação seria muito crítica. Então, assim, o Brasil tomou os remédios ano passado, né, a própria questão da Previdência foi um pouco salgada e tal, mas precisava fazer as reformas, conseguiu-se fazer muitos ajustes. Então, isso também deu um certo lastro para o Brasil superar e não cair tanto. Agora, sem sombra de dúvida, nós temos que retomar, não podemos voltar, não pode ter recaída, né? Precisa fazer os ajustes fiscais ainda, isso é uma demanda que o Congresso, né, precisa rever urgentemente, e para que o país possa andar, crescer e dar um rendimento bom. A forte reação do PIB foi sustentada principalmente pela expansão da economia recorde no terceiro trimestre, com as ações positivas do governo, como, por exemplo, os milhões investidos no auxílio emergencial, medidas de transferência de renda e o forte potencial do setor agro no país. Esse foi um dinheiro que ele veio, ele movimentou, deu um poder de compra, porque além do alimento em si, os supermercados, mas os bens de consumo também, eles cresceram. Então isso é um reflexo justamente dessa ajuda. E sem sombra de dúvida as aberturas. Essa ajuda, esse auxílio que foi de 168 países, o Brasil ficou em 31º lugar. Né? Houve uma participação muito forte. Mas aqui na América Latina, por exemplo, se a gente pegar Peru, México, Argentina, eles devem ter uma retração de 8% a 10%, né? Um PIB negativo. E nós, diante de tudo, devemos ficar na casa dos 4%, entre 3% e 4% negativo. Ainda vamos ver esse dezembro agora e a apuração dos números. Mas ainda ficou bem aquém daquilo que esperavam, né? O Brasil teve uma recuperação. A recuperação foi marcada também pela desenvoltura de vários segmentos da economia que, mesmo enfrentando dificuldade para voltar à normalidade, conseguiram um destaque maior nesse terceiro trimestre. Para se ter uma ideia, só a indústria teve uma recuperação de mais de 14%, o comércio 15%, seguido pelo consumo das famílias brasileiras em torno de 7%. Outro setor que impulsionou o crescimento do PIB
PIB nacional foram as exportações do agronegócio, que chegou a mais de 9%, fazendo com que o Brasil se destacasse na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial. Realmente 7,7%, se esperava entre 7,4% e 8,8%, então ficou numa mediana boa, né, esse crescimento, e é onde se projeta também para o próximo mês, ou o próximo quadrimestre final, um crescimento ao redor de 2% também. Nós tivemos preços assim nunca vistos. Agora é bem lembrado, e a gente tem que fazer essa referência, que esses preços que estão hoje, eles foram em função também de uma entre-safra e aonde não tem produto. Obviamente que para o ano que vem os preços foram subindo, mas nós temos muito produto, muita soja, por exemplo, vendida aqui no Maranhão, a R$80, a R$90, né? Ele chegou a 130, baixou agora para 120, então é assim, são momentos. Agora, o custo, ele também vai acompanhando, então não é um lucro. Obviamente que nós vamos ter uma margem melhor, sem dúvida. O produtor vai ter condições de ter uma rentabilidade melhor. De acordo com o consultor de mercado, o agronegócio brasileiro é tão positivo que a prova está no município de Balsas, sul do Maranhão. A cidade é gerida pelo agronegócio e foi uma das poucas no país a sentir com menos intensidade os efeitos da pandemia do Covid-19. É muito bom para Balsas, para o Maranhão e para o Brasil. Então vocês podem ver que Balsas praticamente não foi atingida, porque o agro não parou. Isso foi uma sustentação a nível nacional do Brasil. O agro não parou. Isso deu uma sustentação. E para nós aqui, sem sombra de dúvida, viu? A região de Balsas está com pouco mais de 80% da safra semeada. Com as previsões pluviométricas favoráveis para a próxima semana, a região deve mais uma vez se destacar no cenário nacional com boa safra. Nós devemos estar aqui na região sul com mais de 80% plantado, né? E agora as chuvas está normal, a gente está aguardando essa próxima chuva que praticamente muita gente conclui o plantio. A nível de estado nós devemos estar em 65%, 70% o estado como um todo. Estamos num período bom, devemos ter uma boa área de safrinha, né? Então isso também vai ajudar a impulsionar a nossa economia local. Balsas não deve ter problema em função disso, obviamente que o clima ajudando daqui para frente, né?